Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, continuando a nossa aula a respeito do tipo de discurso, para quem quiser nos acompanhar mais uma vez, pegue sua apostila ângulo 2, coloque no módulo 23 e vamos dar prosseguimento a todas as estruturas dos discursos, os tipos, as caracterizações e as utilizações também, tá? Só relembrando que nós estudamos na aula anterior, olha só, nós vimos o que é discurso, vimos que é uma atividade comunicativa, vimos que exerce todo um contexto discursivo, de texto, de quem fala, com quem se fala, qual é a finalidade, se as pessoas, se os interlocutores conseguiram compreender a mensagem que foi repassada, certo? Então, todo ato comunicativo, de fala, de expressão, seja oral, seja escrita, nós temos aí um contexto comunicativo permeando em torno do chamado discurso, certo? Novamente, olha só, os tipos de discursos e relembrando que nós estudaremos nesta aula somente o discurso direto e o discurso indireto, ficando para aulas posteriores o discurso indireto livre, certo? Temos aqui novamente também, olha só, os tipos de discursos, onde eles são utilizados, quais são as suas finalidades, que são para introduzir falas das personagens, dependendo aí da intenção do narrador, certo? E aí nós vamos agora para o discurso indireto, porque o discurso direto nós o estudamos na aula anterior, ok? Então vamos lá. No discurso indireto, o narrador da história interfere, olha só, na fala do personagem, preferindo suas palavras. Ou seja, o narrador toma de conta da fala da personagem e transmite a maneira dele, ou seja, a maneira do narrador. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem, tá? Então o narrador aí, ele fica responsável por transmitir essa fala das personagens, só que ele transmite a maneira dele, certo? Temos aqui algumas características, tá? E vocês vão perceber que se diferenciam do discurso direto, porque no discurso direto o personagem ele é responsável por transmitir a sua fala. Então ele transmite fielmente as suas emoções, as suas ações, tudo o que permeia ali a narrativa. As características do discurso indireto são: o discurso é narrado em terceira pessoa, tá? Porque o narrador, ele toma de conta desse espaço da fala da personagem. Algumas vezes são utilizados verbos de locução, por exemplo, os verbos falar, o verbo responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, dependem de outras orações. Isso vocês vão perceber pelo próprio encaixe que se faz nos parágrafos. Nós temos um pequeno termo que vai fazer esse ajuste, que vai fazer esse encaixe entre as frases, formando, consequentemente, os parágrafos. O que pode ser marcado através da conjunção que é o nosso termo aí que faz todo esse ajuste, tá? Verbo mais que. Então nós temos aí a estruturação da característica do discurso indireto. Trazendo para vocês, claro, exemplos, olha só. Se vocês forem analisar, eu trouxe os mesmos exemplos que nós tivemos lá no discurso direto, só que agora a roupagem desse exemplo está como característica de discurso indireto. Então vocês vão perceber algumas mudanças. Olha só. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, olha só. Vocês perceberam a presença de pontuação? Travessão, aspas, 2 pontos. Não perceberam? Justamente porque aqui se trata de discurso indireto. Ou seja, não terá a presença desse tipo de pontuação, certo? Então você só vai perceber o verbo mais a partícula que, tá? Fazendo aí a atribuição ao discurso indireto. No exemplo 2,
O réu afirmou que era inocente. Vocês percebem alguma pontuação fora o ponto final, que é característico aí para a finalização de frases? Não. Eu não tenho dois pontos, eu não tenho aspas, eu não tenho a utilização de travessão, justamente porque se trata de discurso indireto, certo? Então vocês vão perceber, olha só, verbo mais a partícula que é característica desse tipo de discurso. E no exemplo 3, olha só, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então observa novamente, que eu não tenho a utilização de pontuação. Aquelas pontuações que foram determinadas na caracterização do discurso direto, certo? Então vocês vão perceber que aqui eu não faço a utilização desse tipo de discurso, portanto eu estou diante da caracterização do discurso indireto, ok? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Anotem as dúvidas, vejam se vocês conseguiram entender a transposição do discurso direto para o discurso indireto. Quaisquer dúvidas, contatem pelas redes aí de comunicação. Fiquem atentos às redes sociais, à Agenda Edu e até a próxima.